Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira, mais uma live nos bastidores da política. Hoje temos o convidado aqui, ainda não chegou, acabei de receber uma mensagem dele, tá chegando, tá vindo de um compromisso político em Itapiruna e disse que vai se atrasar um pouquinho. É bom porque eu tenho um assunto que eu tava engasgado aqui, porque enquanto o convidado estivesse aqui, hoje, depois da live, depois da minha live nos bastidores, vai ter, nos bastidores da política, vai ter os bastidores do Boi Pintadinho em Campos. Uma festa maravilhosa que está sendo coordenada aí pelos presidentes dos Boi Pintadinho. E vai estar aqui Filé e mais dois presidentes de Boi Pintadinho, Marcelo Velasco e outro. E eles vão falar para vocês, vão detalhar como que vai ser esse evento. O evento vai ser no dia 6 de fevereiro, aqui, não é lá no CEPOP, não. CEPOP tá sem água, CEPOP tá sem luz, CEPOP tá sem nada. Vai ser aqui no centro da cidade, na 13 de maio. Então vai facilitar o acesso e promete ser um evento que vai ficar para a história. Quem gosta de carnaval, quem gosta da minha época de criança, eu lembro que sempre passava na rua aqueles boi pintadinhos. Passava um, depois passava outro, depois passava outro. Agora acabou. Agora não tem mais isso, não tem mais boi pintadinho. As crianças até tinham medo. Por exemplo, a gente ficava com medo dos boi, porque o boi vinha com chifre. Quando via que era criança, aí que vinha mesmo, a gente se escondia atrás de um adulto. Então tem essa, aqui em Campos, isso já é uma tradição que se quebrou. E agora vamos ver se vai retornar aí com essa batalha no sentido bom dos boi pintadinhos, aquele boi que melhor se apresenta. Então tem a programação, acho que vai começar por volta das 10 horas, 10 ou 8 horas da tarde, e vai se estender ali por toda a madrugada. O evento vai ter segurança, tá sendo um dos patrocinadores, é a Prefeitura Municipal de Campos, e vai dar toda a estrutura, e a Guarda Municipal vai estar presente. Então é um evento que você pode levar seu filho, você pode levar sua esposa. Então depois da live, a live de filé nos bastidores dos Boi Pintadinho. A minha live é transmitida pela minha página, tanto no Instagram como no Face. Essa não. Quando entrar, aí vocês trocam, vão lá pra Aurora. É Rede Aurora no Instagram e Rede Aurora no Face. Vamos ali, vamos ver os comentários ali começando pelo Face, tradicionalmente. O Face tá sendo o pessoal tá deixando de ir pro Face e tá migrando pro Instagram. Mas ainda tem aquelas pessoas que gostam do Face. Não se adaptaram ainda. Eu, por exemplo, era só Face. Agora eu confesso, eu abandonei o Face e agora só tô no Instagram. As minhas publicações, elas também vão para o Face, mas a prioridade hoje da minha rede social é o Instagram. Então vamos ali, o Wendel Barcelo, grande amigo, sempre presente aqui. O Manhães Lenilson, sempre presente aqui também. Manhães Lenilson, lá do Rio de Janeiro, de Campo Grande. Sempre as pessoas que me acompanham aqui. Bruno Barros, Bambam. Bambam não, Pampam. Tem Bambam da Motoca e tem Pampam. Bota a cara, Vitor Viana. Bruno Barros entra pouco aqui. Ele entra mais quando tem sorteio. Bruno Barros é interespectador quando tem sorteio, mas tá sempre aqui também. Vitor Viana, Vitor Papai. Boa noite, amigo Edmar e bancada. Até que enfim, o vereador aceitou seu convite de aparecer no programa. Vitor, conversei com o Maicon, tiramos algumas nuvens que estavam carregadas e
torço por ele, é um bom parlamentar. E aqui a minha live está aberta a todos. Então, fico feliz que ele tenha aceitado o convite. Sobe Luciano Mulambo, Luciano Justo. Live aqui toda sexta-feira. Andréia Teixeira, meu amor, quanto tempo não assisto o seu programa que amo. Que bom que você tá aí hoje, Andréia. Você vai poder ouvir daqui a pouquinho o vereador Maicon Cruz, pré-candidato a deputado estadual, um nome de Campos, porque o que acontece aqui e nos municípios vizinhos é aquele enxame de candidatos que vem aqui comprar votos. Porque quem vai votar em João Manel? Quem vai votar em abençoado, não abençoado, nós temos Beto abençoado. Quem vai votar em Joaquim José da Silva Xavier? Quem vai votar? Eu não sei quem é. Eu vi lá os 10 candidatos federal mais votados em São João da Barra na última eleição. Só tem um que era daqui da região, que não se elegeu, que é Caio Viana. Caio Viana teve mil e poucos votos em São João da Barra. Mas a maioria, quem foi mais votada em São João da Barra foi a Daniela do Vaguinho. Essa Daniela pode desfilar lá em São João da Barra, desfilar nas praias. Ninguém sabe quem é essa mulher. E por que ela teve 2.000 e poucos votos? Acho que foi 2.284 votos. Como? Todo mundo sabe como. Isso não tem mágica. Não tem mágica. Aqui em Campos acontece a mesma coisa. Tem os candidatos da cidade, ainda bem que a gente consegue eleger, embora eles não nos representem como deveriam. Hoje Campos tem 4 deputados, podemos dizer 4. Temos o Rodrigo Bacelar, que manchou a imagem de Campos. Um escândalo. Jornal Nacional, Fantástico. Tá lá, recolhido, foi preso. Tá recolhido lá nas suas coberturas com uma tornozeleira. Inclusive, vou ter audiência com o Rodrigo dia 20... Hoje é 26, 27, 28. 28 tem audiência com o Rodrigo Bacelar. Hoje é 26, não, 27. 27, desculpa. Dia 29, sexta-feira, terei audiência com o Rodrigo Bacelar. Rodrigo me acusava de injúria, calúnia, difamação, perseguição. E agora, Rodrigo? O que você vai falar na audiência? O que você vai falar pro juiz? Excelência, eu tô preso, mas eu sou inocente. Preso não, tô com tornozeleira, eu fui preso, mas eu sou inocente. Pegaram 80 mil reais no meu carro, excelência. Eu não expliquei, não tem explicação, excelência, mas eu sou inocente. Eu não sou corrupto. Vamos ver o que o Rodrigo vai falar na audiência? Vamos ver. Vou estar lá presente, Rodrigo. E você, como parte, vai ter que estar também, que se você não tiver, eu vou pedir arquivamento do feito. É complicado, ó. Temos Rodrigo Bacelar. Rodrigo, eu nem considero o pior. Embora ele tenha feito muitas coisas erradas. Mas pelo menos ele teve ações que ajudaram a nossa cidade. Eu não sou favorável ao político que rouba, mas faz. Não é isso que eu tô dizendo. Mas o Rodrigo Bacelar teve ações positivas aqui em Campos. Sim, teve. Agora vamos falar do que eu acho pior. O pior deputado estadual de Campos dos Goytacazes. Se chama seu Bruno Dauaire. Agora seu Bruno resolveu botar as caras. É de manhã, de tarde e de noite nas redes sociais. São Francisco e São João da Barra. Ô, Bruno, eu acho que você nem sabe andar em São João da Barra, Bruno. Eu acho que você já se esqueceu como é São João da Barra. São Francisco, esquece. São Francisco, se você foi lá 2 vezes, foi muito. Agora apareceu o homem.
O homem apareceu com emenda, com não sei o quê, colocando vídeo com o André Moura, um homem que veio lá do Nordeste, era pra ser preso pelo Supremo, fez um acordo, um homem que tá todo sujo, não sei como é, quem segura ele lá no governo. Ele é além de ser secretário de governo de Cláudio Castro, ele é o homem que representa Cláudio Castro em Brasília. Olha, quem segura é André Moura, um forasteiro no Rio de Janeiro. Um homem todo errado. Tem várias denúncias dele aí. Tem denúncias lá na página Garotinho. Hoje eu postei uma denúncia contra ele. Uma denúncia não, um resumo de quem é. Ele apareceu. Eu fiz esse resumo porque Bruno foi falar, agradecer André Moura. Agradecer André Moura ao cacete, Bruno. Agradecer esse homem, rapaz. Que esse homem vá pra cadeia. Já passou da hora pra esse homem ir pra cadeia. Tal de André Moura, todo mundo sabe que esse homem não é boa bisca. Você querendo jogar esse homem pra confete, agradecer o cacete, Bruno. Agora vamos pros outros deputados. Temos Thiago Rangel. Também tá nas mídias aí de forma negativa. Adora um helicóptero. Se pudesse a Alerj ser um helicóptero, pra ele era um sonho. Meu amigo, gosto dele pra caramba. Meu amigo. Mas também, ações positivas. Não tem. Tá lá agora muito próximo da Yara, ó. Péssima prefeita. São Francisco agora comemorou quantos anos de emancipação? Agora eu não me recordo. Teve o aniversário de emancipação de São Francisco. Eu fiz a matéria. Nada a comemorar. Vê se a minha cabeça tá boa, Billy. Vê se é 31 anos de emancipação. Nada a comemorar. O que tem de novo? 31, viu? Puxei lá do lado esquerdo do cérebro. 31 anos de emancipação. Nada a comemorar. Lá só anda pra trás. Lá é o caranguejo. Semana, domingo agora passado, guerra e arrastão em Santa Clara. Roubando lá as poucas pessoas que ainda vão em Santa Clara, arrastão. E por último, o quarto, Carla Machado. Ah, mas Carla não é de Campos. É sim. O título de eleitor dela hoje é Campo dos Goitacazes. E ela vai vir candidata à reeleição. E ela foi eleita muito com voto de Campos. Porque só com os votos que ela conseguiu lá em São João da Barra, não a elegia. Carla Machado. Temos 4 parlamentares que não representam o nosso município. E os outros, Edmar? Os outros não estão nem aí para Campos. Os outros só lembram de Campos quando tem eleição para vir buscar aqui o voto. Ele já tem as pessoas... eu quero 200, eu quero 300 votos, eu quero 400 votos. São os pescadores, são os políticos pescadores. Daniela do Vaguinho. O que essa senhora fez por Campos e São João da Barra? E outros, eu tô dando um exemplo só. Deputada federal. Não sei se ela mandou alguma emenda aqui para Campos. São João da Barra, não sei. No mínimo teria que ter mandado, né, mulher? Teve lá 2.284 votos num município pequeno como São João da Barra. Vamos ali, Cristiane Ribeiro. Vamos lá, sobe lá que teve comentário antes ali. Bruno Barra, o vereador de 2024 falou que não iria no seu programa para não dar ibope. Hoje mudou o canto. Isso aí já foi superado. Isso já foi superado, Bambam. Johnny do Pantanal. Sobe ali, Johnny Miranda. Pra cima, meu vereador. Johnny é um simpatizante e uma pessoa que gosta muito do vereador Maicon Cruz. Segue Maicon Cruz desde o início. Muitos rompeiros aí. Bambam tava lá, Vitor Papai tava lá. Agora Johnny permanece. Giovana Almeida, boa noite, Edmar. Boa noite, Giovana. Marcelo Torres, boa noite, Edmar. Marcelo do Parque Guarulhos. Maninho da Baixada, grande abraço, Maninho.
Agora tá ali pra defender o indefensável. Eu vou ler só um comentário seu, tá, Bruno? Ou Wendel? Tá? Respeito que você está seguindo com o Bruno. À toa não é. Mas vamos lá. Se Bruno Dauari fosse ruim, não tinha 3 mandatos de deputado estadual. Ô, meu amigo, os mandatos são de Vladimir, meu amigo. Bruno Dauari é o pudim de Vladimir. Não tinha o pudim de Garotinho? A hora que Garotinho tirou a mão do pudim, o pudim desandou. O homem não elegeu nem pra vereador mais. Se Vladimir Garotinho, se algum dia Bruno pensar em fazer alguma coisa que deixe Vladimir descontente, que Vladimir fala: Bruno, chega, cansei de te carregar nas costas. Se elege a nada. Bruno não se elege a nada. Nem a síndico do prédio onde mora Vladimir, que é dele, ele não se elege. Pode lá fazer a reunião lá no Diamond Tower, na Torre de Diamante. Faz uma reunião de síndico na Torre do Diamante lá e bota Bruno como candidato a síndico. Nem isso ele consegue se eleger mais. Então temos aí 4 candidatos e hoje um outro candidato que a população tem que analisar, que a população tem que pensar. Que vocês votarem forasteiros, vocês não vão ter quem cobrar. Pelo menos o Maico é daqui. Pode sumir pro Rio de Janeiro igual o Bruno? Bruno sumiu de campo, Bruno não vem aqui. Bruno é igual o Caio. A diferença de Bruno pra Caio é que Caio nunca conseguiu se eleger. Nunca conseguiu se eleger a nada. Ah, mas ele tá como deputado federal. Terceiro suplente. Tá lá sim, terceira suplência. E no gabinete não é dele. Lá ele tem que prestar conta de tudo que ele faz. Lá nada é dele, nem o voto é dele. Ele tá lá um boneco do posto. Aquele bonecão do posto, ó. Só isso. Eu sou deputado federal, mas é o bonecão do posto. O gabinete não é dele, ele foi eleito. São idênticos. Só aparece ano de eleição. Caio, nem lá na festa de Santa Amaro o garoto tão preguiçoso. Só foi aparecer de Santa Amaro, acho que foi na quarta. Ele só foi aparecer domingo no Farol. Ah, faz isso não, Caio. Eu já te dei conselho, rapaz. Já falei com você. Seu colégio eleitoral é aonde, Caio? A sua base eleitoral é aonde, Caio? É no Rio de Janeiro que você tem voto? Aí você permanece no Rio de Janeiro. Mas você quer ficar no Rio de Janeiro e na época da eleição você quer vir aqui pra Campos. Aí, Caio, não dá. Nunca você vai conseguir se eleger, Caio. Nunca, Caio. A não ser que tiver aquela famosa mala, né? Que diz que também que toda campanha sua fortuna sobe. Quer dizer, vem a mala, mas você não aguenta, tira um pouco da mala. Às vezes, se você colocar essa mala toda, você já estava eleito. Mas o pessoal fala que vem a mala. Mas você vê aquela mala, vou separar, tira um pouquinho. Vamos abrir aqui. Já fez aqui. Vamos saudar meu colega de bancada aqui. Anderson Quintanilha. Boa noite, Bar. Boa noite a todos que estão assistindo. Só curiosidade, mas já que você levantou essa bola aí dos deputados que vêm aqui pegar voto. Isso, né? Pescadores. Me diz aí, eu sei que você deve já ter visto os dados aí, talvez você saiba, mas curiosidade. Sim. Cita pra mim aí, a deputado federal, quem você acha que foram os mais votados de Campos? Os 3 primeiros só. Rapaz, os 3 primeiros federal? Federal. Federal Caio. Caio, primeiro. Caio, que todo mundo conhece, mas por conhecer que não vota. Pior é isso, né? Que se Caio se lançasse lá na capital, talvez até se elegeria. Mas aqui em Campos Caio e os outros pescador. Fala não, aí. O segundo foi Juninho Vigílio. Juninho Vigílio. Com 17 mil que votos. Vladimir abandonou. Diz que ia apoiar, como tá dizendo agora que vai apoiar Thiago Vigílio, a deputada estadual. Mas eu vou aproveitar e vou falar. Tá tendo aí uma costura
Vladimir tá conversando com Caio para que Caio desista de ser deputado federal e ele apoie Caio como deputado estadual. Então vai furar o olho de Bruno, vai furar o olho de Vigílio, porque para eleger 3 deputados estadual da base aqui, meu amigo, é complicado, hein? É complicado, hein? 2 tudo bem. Vigílio e Bruno, eu sou mais Vigílio. Vigílio é descolado. Vigílio foi pra Codenca, deu cara a Codenca. Agora, Caio, preguiça. Bruno, preguiça. Então não vai fazer. E vai atrapalhar Thiago, porque Thiago foi vereador, ficou afastado da política, aquele negócio da check-in. Então tá vindo agora. Você vê Juninho Vigílio, teve quantos votos? 17 mil. 17 e mil. só voto de Campos, tá? Presta atenção, só de Campos. Isso aí, no mínimo, pra Thiago, no mínimo, multiplica por 2. Então, a chance de Thiago Vigílio se eleger... Mas só que isso aqui é federal. Eu Thiago... sei, rapaz, eu sei. Eu tô falando que Thiago é um nome que a população conhece. É um nome que já esteve na Câmara. Não é um nome que... Então vamos lá, o segundo, Thiago Vigílio. Terceiro... Luiz Carlos Gomes. Sabe de onde é? Sabe quem é? Qual aí partido? Eu pergunto ao eleitor, quem é Luiz Carlos Gomes? Quantos votos teve Luiz Carlos Gomes? 9.882. Teve mais votos que Leon. Teve mais votos do que Leon. Realmente, republicanos, Aí, Universal. o homem da Universal. O pessoal da Universal tem que refletir, gente. O pastor pede voto, parece que agora não tá nem pedindo, que eles viram que tava feio. Pastor da Universal não tem que pedir voto pra ninguém não, meu amigo. Tem que dar liberdade. Liberdade tem que conscientizar. Falar em quem vai votar, dando as características boas. Agora mandar votar em deputado da Universal, Luiz Carlos Gomes. Acho que esse homem nunca veio aqui em Campos. Ele foi eleito. Tem um grande amigo da Universal que eu respeito muito, admiro muito mesmo, sem demagogia, o trabalho dele como vereador, que é o Anderson de Matos. Mas tem certas coisas que eu tenho que falar. Anderson de Matos foi um acerto e foi tão assertivo que foi o candidato de novo. Eu nunca vi isso. Ele foi eleito e foi reeleito. E eu até apostei aqui que ele seria o mais votado. Mas perdi, porque apostei assim, não dinheiro, mas apostei que Anderson de Matos seria o mais votado. E o mais votado foi Cassiano. Acho que ele ficou lá em 4º ou 5º. Mais alguma coisa, Quintanilha? Não, só esse dado relevante aqui, só pra constar... Luiz Carlos Gomes. Só pra constar aqui, né, que você citou aí a Daniela do Vaguinho. Aqui em Campos. Aqui em Campos, Ó, aqui. vou falar pra vocês, tá aqui, ó. Os 10 deputados federais mais votados de São João da Barra. Olha o que o pessoal de São João da Barra votou. Daniela do Vaguinho, 2.540 votos. Dani Cunha. Vocês sabem quem é Dani Cunha? Filha do ex-presidiário Eduardo Cunha. Que agora vai tentar se eleger, sabe por aonde? Por Minas. Mineiro não é bobo não, ô Eduardo Cunha. Mineiro não é bobo não, Eduardo Cunha. Outro, Altineu Cortes. Altineu Cortes, presidente do PL, tá lá, tá. Mas nada a ver com Campos. Altineu acho que não mandou nada pra cá. Aqui eu tô falando de Campos não, aqui eu tô falando de São João da Barra. Depois de Altineu Corte, olha bem, Caio teve a metade dos votos da Daniela, ele teve 1.448 votos. Depois, o Washington Quaquá, o prefeito de Maricá, 1.065 votos. Luiz Antônio, é esse? Não, né? Luiz Antônio Progressista, 1.045. Não conheço. Depois, Chico D'Angelo, 995 votos. Depois, Chiquinho Brazão, que ele está sendo investigado pela morte de Marielle. 930 eleitores de São João da Barra votaram nele. Não sabe nem, imagina quem é o Brazão. E Cristino Áureo, 853 votos, que foi secretário de Agricultura. Esse até vim aqui na região representar para você ver os equívocos. Então vamos lá, vou falar 2 assuntos aqui
é o tempo que o convidado chega. Primeiro, eu vou falar na data de hoje. Eu tive o dissabor de ter que paralisar minhas atividades laborais para ir à delegacia. Quem já me levou à delegacia? Rodrigo Bacelar. Olha o naipe. Rodrigo Bacelar me levou à delegacia. Quem me levou mais à delegacia? Rodrigo Rezende, que falou que eu tinha ameaçado ele. São figuras que estão ficando para trás. E hoje eu tive que ir à delegacia. O nosso convidado chegou. Só vou falar isso. O outro assunto vai ficar para a próxima live. Rodrigo Rezende também me processou. Mas quem me processou, gente? Tem mais figura política aí que me processou. Hoje, pasmem, quem me processou? Quem tá me processando? Calúnia, difamação e com crime de perseguição, stalk. Eu agora virei stalk. Gente, essas pessoas que me denunciaram, eu nunca vi na minha vida, sei quem é, porque são agentes públicos. Eu pago o salário de vocês dois. Nunca vi os dois. Eu vou até passar agora a vê-los, porque eu vou chegar pra perto agora. Nunca mandei um e-mail, nunca mandei um zap, nunca fiz uma ligação pra nenhum dos dois. Inventaram uma postagem que eu fiz. Tô falando do Coronel Ibiapina, secretário de Segurança Pública, e da Roberta de Jesus, sua chefe de gabinete. Aí eles colocaram lá que eu fiz uma postagem, que na postagem eu disse que os dois eram amantes. Coronel Ibiapina, ter amante hoje não é crime. Antigamente, lá 100 anos atrás, que tinha adultério. Agora não tem mais adultério. Agora o problema é seu, que sou mulher. Eu quero saber se você tem ou se você não tem caso com Roberta. Isso me interessa. Da onde que eu vou fazer esse tipo de postagem? Eu nunca fiz. Problema seu, coronel. E dizendo que eu falei que ele tava na pilinca 1h da manhã, ele e a Roberta. Eu não falei, mas vou levantar aqui agora que 1h da manhã ele e a Roberta estavam na pilinca. Eles estavam fazendo uma operação. Será que operação é essa que ele e a Roberta estavam fazendo? Operação Ruído Zero. Eles estavam fiscalizando os barzinhos da pilinca. Ele, o coronel e a Roberta. A Roberta era a segurança do coronel. Como isso, coronel? Quem acredita nisso, coronel? Eu não acredito. A minha opinião é que o senhor estava ali com outras finalidades. Eu não falei, mas estou falando agora. É minha opinião. Eu tenho direito de opinar. E outra, eles estavam em um carro de outra secretaria de administração, e o homem das BRICS, o homem todo poderoso que manda prender as motos, que manda prender os carros dos trabalhadores, com um carro com 2023. 2024 atrasado, 2025 atrasado. Coloca aí, Billy, pra gente reviver o vídeo que eu não coloquei na minha página, mas agora eu vou colocar, Coronel Ibiapina. Agora eu vou colocar Roberta de Jesus Cruz Credo. Cruz Credo. Jesus, você não tem nada, minha filha. Jesus, você não tem nada, ô Roberta. Que stalk. Quando que eu te stalkeei, Roberta? Quando que eu te stalkeei, Coronel Ibiapina? Tomem vergonha na cara. Vocês dois têm que tomar vergonha na cara. Vocês dois são agentes públicos, sujeito a críticas. E eu não vou deixar de criticá-los só porque vocês entraram com processo contra mim. Vocês vão ter que provar postagem, vão ter que provar stalk, vão ter que provar calúnia, vão ter que provar difamação. Porque senão depois eu vou entrar com denunciação caluniosa contra vocês. Vocês vão ter que provar. Vocês vão ter que me condenar. Porque se vocês não provarem e não me condenarem, de vocês. Vou pedir indenização. Vou pedir tudo que eu tenho direito. Coloca o vídeo aí do casalzinho. Casal que eu quero dizer, gente,
é o coronel, secretário e a Ibiapina. Quando tem um homem e uma mulher, a gente fala casal. Quando é 2 homens, fala dupla. Então, o casal fazendo operação de madrugada na Pilinca. Coloca aí. Ali o documento. Mostra ali que é de 2023. Tá saindo lá o coronel e a Roberta de Jesus para uma suposta Operação Ruído Zero. Acredite quem quiser. Ah lá, o carro é da Secretaria de Administração. Por que, coronel, que o senhor não usou o carro do senhor? Por que o senhor usou o carro da Secretaria de Administração? Tem esse troca-troca ali entre o secretário? Ah, pega meu carro hoje você fica com o meu carro. Será que o Vladimir sabe disso? O senhor sabe disso, prefeito? Que os carros da prefeitura tá tudo documento vencido? O senhor não gosta de pagar não, né, prefeito? Tá lá, 2023, ó. Então, é isso aí. Que se eu não falasse, meu convidado tivesse chegado aqui no horário, eu não iria falar. Mas foi bom, pelo menos poderia. Eu tava engasgado aqui. O convidado já chegou, deixa aqui comigo. Pode entrar, Maicon. E aí é o tempo que a gente abre aqui. Vou roubar um pouquinho do tempo de filé, pelo menos 10 minutinhos. A filé é gente boa. Tudo bem? Bem. Bom, Marcos, tudo bem? Então, o Maicon Cruz já está aqui, agora ele vai sentar e o operador vai abrir. E as pessoas que estão aqui na live para ver o vereador Maicon Cruz, pode abrir. Boa noite, Maicon. Boa noite, Edmar. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos que estão ali, inclusive o Germano que tá ali, tá vendo? Isso, você sabe que aqui você tem um fã-clube. Você tem um fã-clube aqui. Você tem o que eu digo que é meu enviado, que eu envio ele para várias atividades, que é o Pietro. Uhum. Pietro tem uma simpatia enorme. O operador, esse aí não, mas o outro, que era Josiel, adorava tomar um cafezinho no seu gabinete. Pessoal aqui da Aurora te endeusa. Quando eu às vezes falava alguma coisa, o pessoal fala disso não, Mike é gente boa, Mike a gente tão bem na Não, eu gostei do Anderson esses dias aqui falando que votaria em mim. Votaria. Muito bem, Anderson. É isso aí, ó. Acompanhe. Então vamos ver, Anderson, se você vai votar nele. Eu tava falando aqui, Mike, dos nossos 4 representantes como deputado estadual. E falando da mania que Campos tem de votar em eleitores que vêm aqui pescar voto. Sim. Eleitores que ninguém conhece. Você tá falando um nome aqui que foi candidato a deputado federal, teve 9 mil votos, mais do que Leon. Leon teve 8 mil e pouco, com muito sacrifício, um vereador conhecido, atuante. O Luiz Carlos Gomes, né? Acho que é isso. Luiz Carlos Gomes, que é Do Republicanos Universal. Que é da Universal. Então o cara vai votar porque o pastor pediu. Aí, meu amigo, você vai pedir o pastor pra ir lá com você pra cobrar as coisas? O pastor vai lá na hora? Não vai. Fala, pastor, cadê o Luiz Carlos Gomes? Vai lá e pergunta o pastor. Pastor, cadê o Luiz Carlos Gomes que nós votamos para deputado federal? Então, a população tem que aprender a votar. E falando que você é um nome que está surgindo. Vamos deixar você fazer sua abertura aí. Fala para mim, um prazer te receber aqui. Já teve várias pessoas cobrando ali, falando: ah, Edmar, Marco falou que não ia na sua live. Falei, isso já passou. Não tem nada disso. Mas tanto é que não tem isso, que hoje ele tá aqui. Vamos lá, Mike. Edmar, primeiro, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores que estão assistindo também a Rádio Aurora, estão acompanhando aí a TV Aurora. É um prazer estar aqui com você, com o Anderson nessa bancada, dividindo a bancada. Dizer que nunca tive nada contra você, nunca me posicionei de nenhuma forma pejorativa ou contrária a você. Comigo. Já estive com você aqui no meu primeiro mandato, com o Anderson. Na política, a gente tem que entender que há o contraponto de todo ponto, há divergência, há convergência. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Se você aqui, por diversas vezes na bancada, foi contrário aos meus posicionamentos, é um direito seu, é um direito que te assiste, enquanto profissional da comunicação também, enquanto cidadão, está expressando a sua opinião, e eu respeito a opinião de todos. Eu entendo que o primeiro passo para o fracasso
é quando você tenta agradar a todos. Esse é o primeiro passo pro fracasso. Então, assim, eu respeito a opinião de todos e em prol desse respeito, imbuído desse respeito, eu estou aqui com o maior prazer. Não vou falar muito agora nessa introdução, porque eu quero aqui poder responder todas as suas indagações, Aduantos, porque às vezes é a dúvida de vocês, o questionamento de vocês é o questionamento do cidadão que está lá fora e às vezes não tem a oportunidade de chegar a mim cara a cara e tirar suas dúvidas e fazer suas críticas, suas sugestões. Então eu estou aqui mesmo para responder a tudo aquilo que tocar no coração de vocês, de curiosidade, de dúvidas, de críticas, de sugestões. Como homem público que sou, a gente tem que estar sempre aberto ao diálogo, ao entendimento e, acima de tudo, a escutar. Isso é o que o político tem que ouvir as vozes das ruas. Se for ouvir só a voz do gabinete, ele só vai ouvir amém. Então, se ele não ouvir as vozes das ruas, talvez aquelas coisas que ele pode melhorar, que pode ficar com uma atuação melhor, ele deixa de fazer. Então, ali você vai olhando os comentários aí, também vou deixar você fazer uma pergunta, você vai pensando aí. Vamos começar, Maicon, com um assunto emblemático. Até o prefeito, calado é um poeta, usou suas redes sociais para falar da CPI da educação, que ele gastou milhões para enterrar. Contratou advogados caríssimos, ganhou aqui em Campos uma liminar na quarta vara, isso em 2023, conseguiram suspender a CPI da educação. No STF conseguiram uma decisão favorável. O ministro Zanin, o mesmo ministro que me deu uma decisão favorável também, o ministro Zanin já me deu uma decisão favorável. Estava proibido de falar o nome de uma pessoa e ele falou, não pode falar. Se ele sentir ofendido, abre outro processo, e abre outro processo, e abre outro processo. Agora você não pode ficar proibido de falar, você não sabe o que eu vou falar, como é que vai proibir de falar? Então vamos lá, o Zanin falou, não, segue a CPI. Autorizou a continuidade. O presidente, Marquinhos Bacelar, porque se não for um presidente de oposição, por exemplo, Fred Rangel, não passa CPI, não passa nada contra o prefeito Vladimir. Inclusive, ele estava caminhando lá em Guarapari, a esposa dele colocou um pedacinho e eles falando de política, falando de vereador que não foi eleito, que não sei o quê. Mas vamos lá. Maicon, essa CPI, que a população achava que dali ia sair algo. O que aconteceu? De fato, por que a CPI da educação não prosperou? Porque elementos que tinham ali de comprovação, de Fundeb, a Fundeb até federal, né? Envolveria até denúncia com a CPI embasar, denúncia à Polícia Federal. Edmar, primeiramente eu gostaria até de que você trouxesse aqui, sim, por gentileza, a fala do vídeo do prefeito lá. Não sei se você assistiu o vídeo do prefeito. Não, eu coloquei, eu fiz uma... Eu fiz uma... Quando eu falar, eu vou falar sobre tudo isso. Eu fiz uma matéria, eu coloquei a sua fala... Não, a fala de Vladimir e a sua... Vladimir não cita nomes. Sim, mas e você lembra também... que ele fala mais ou menos? Ele fala que o vereador, o novo, que se apresenta como novo, que... Vocês não devem acreditar que lá atrás teve uma CPI e ele acharcou empresários, quer dizer, pediu dinheiro ao empresário para não investigar, mas não dá o nome. Mas como ele fala, a gente sabe o nome e o sobrenome. E você foi e respondeu à altura. Você colocou tudo e na sua explicação você diz que um dos motivos foi pelo seu afastamento, que foi daquela época que o seu partido, o PSC, né? Teve 2 vereadores, que foi você e o pastor Marcos Elias. Inclusive, daqueles afastamentos, foram afastados 6, só um que não se reelegeu, que foi Bruninho. Todos os outros 5 se elegeram. Mas vamos lá. Então, Edmar, primeiro vamos falar da fala do prefeito. Sim. E aí, consequentemente, eu vou respondendo todas essas indagações da CPI. O prefeito, ele é ordinário, a palavra que eu usei foi essa, foi uma pessoa ordinária, e quem pesquisar no dicionário vai compreender que ordinário é quem age de má fé, quem age por maldade, quem age no intuito apenas de gerar intriga. Foi isso que ele fez. Ele foi covarde quando ele não falou nome. Ele fez uma indireta pra mim, mas não falou nome com medo de eu processá-lo. Por isso que ele fala, imagine numa cidade...
Que tenha um vereador e no final ele finaliza. Olha, essa cidade pode estar perto de você. E aí eu fui e comentei. Aí muitas pessoas falaram assim, a carapuça coube. Não, a carapuça não coube. O homem público tem que ser responsável pelo que ele fala. Se o prefeito vê no governo dele qualquer ato de crime, de corrupção, ele tem que denunciar. Caso contrário, ele está prevaricando. E prevaricação é crime. Então eu fui lá cobrar do prefeito para que ele falasse o nome publicamente. Já que ele estava falando uma história ali. Eu não quero acreditar que o prefeito, com tantas atribuições, com tantos problemas na cidade, ele vai para a rede social para ficar fazendo suposições de algo inexistente. Então eu quis acreditar na seriedade do que ele estava apresentando ali. Por isso eu fui cobrar da denúncia. E aí quando ele fala da CPI, que teve um vereador tentando dar a entender que fui eu, gente, olha só, eu fui cassado, fui afastado do meu mandato pela questão da cota feminina, que eu não tive nada a ver com isso, mas paguei pelo preço, tudo bem? A população me devolveu o mandato. No dia 21 de março, a CPI acabou quase que no final do ano, presidida por Elinho. E aí, vamos lá, a população tem que também, Edmar, despertar um senso crítico. Que o vereador supostamente foi acharcar funcionários, acharcar empresários para a CPI morrer. Ora, fica feio pra você, prefeito, falar isso. Porque quando você fala isso, você admite que há corrupção no seu governo. Porque se um presidente de uma CPI vai até empresários que trabalham pra educação, pra acharcar empresários, pra tirar dinheiro de empresários, caso contrário, vai botar a CPI pra frente. Vai dar merda. E aí, pro vereador fazer isso, pra acharcar um empresário, o vereador tem que chegar com as provas pro empresário. O empresário tá aqui, ó. Vai dar Polícia Federal, vai dar prisão, porque vocês estão roubando. Então dá dinheiro, porque senão vocês vão pra cadeia. Você, o prefeito, o secretário, vão pra cadeia. Isso é acharcar. Agora, como que um vereador também vai acharcar empresário sem ter provas de nada? O vereador, então, o empresário vai chegar e vai falar, para um pouquinho. Alô, 190 aqui, ó. Obviamente. Tem um vereador aqui que tá me pedindo dinheiro aqui. Crime. Então, prefeito, quando o senhor fala isso, o senhor só admite tudo aquilo que nós já sabemos. Da corrupção que há instalada na Secretaria de Educação. O senhor gastou 68 milhões de reais dentro de 30 dias na Secretaria de Educação do Fundeb, para não fazer o rateio do Fundeb com os profissionais da educação, prefeito. Como que se gasta 68 milhões de reais dentro de 30 dias, prefeito? Em uma única fonte, que é o Fundeb. Então eu fui afastado da CPI. O vereador Elinho Naim, que tocou a CPI, que conduziu a CPI até o final. Enquanto estava na CPI, recebi diversos recados do prefeito para diálogo, para cafezinho, para conversa. O prefeito tentou atravancar a CPI o máximo que ele pôde, contratando um advogado, um escritório de advocacia, um dos mais caros, Anderson, do Brasil, que é o escritório que trabalha para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Como o Edmar sabe, fez matéria à época falando sobre isso. A gente ia à Secretaria de Educação, ele protelava, não dava documentos. Vocês se lembram da novela como foi? Ele não dava documentos, o secretário não participava das oitivas. Nós somos a Secretaria de Educação, fomos cerceados de ter acesso aos documentos. Ele dificultava o máximo que podia. Eu desafio qualquer cidadão que tenha feito pedido de informação na prefeitura, que tenha obtido respostas. E olha que a gente tem a Lei Federal de Acesso à Informação. Nós, vereadores, quando protocolamos pedido de informação lá, sequer somos respondidos. Temos que entrar na justiça para ter informação desse governo, que foge a todo custo da transparência. Então a CPI não foi para frente porque o governo sabotou a todo tempo a CPI. E aí veio o meu afastamento e o afastamento de Rogério Matoso, que também fazia parte da CPI, ali, que também era membro da CPI. A CPI desmoronou porque voltou a estaca zero, somados recursos do governo na justiça para a CPI. E a negativa do governo em responder aquilo que era questionado no tempo hábil, a CPI, por tempo regimental, acabou morrendo. E logo depois, Edmar, o governo passou a ter a maioria na Câmara. E para prorrogar o tempo da CPI, teria que ser prorrogado via plenário, mas aí a oposição já não tinha mais a maioria. Então é por isso, é isso que as pessoas têm que entender. E aí pra rede social, ficar dando a entender é muito fácil, mas eu quero ver se ele é homem mesmo, se ele honra a família dele, se ele honra o papel que ele exerce à frente do Poder Executivo da cidade, e vá pra rede social e fala o nome do vereador, que ele tá lá imputando lá essa fofoca lá e essa intriga que parece intriga de comadre. Então, eu achei de muito mau gosto o prefeito fazer aquilo. Agora, eu pensei,
por que o prefeito está trazendo esse assunto? Será que ele está preocupado com a sua pré-candidatura a deputado estadual? Olha, Edmar, eu fiz uma postagem que foi até uma trend, onde diz assim, e ele se refere a essa trend. E por isso que eu acreditei que ele estava falando para mim. Quando ele fala, vereador diz que vai à prefeitura e não tem nem água e não recebe nem água e é atendido pelos secretários. Primeiro que ser atendido pelos secretários é obrigação. Secretário não é estrela, não é celebridade. Secretário é servidor público, assim como eu sou. Tem que atender não só vereador, mas atender ao povo. Dar satisfação ao povo que paga o salário dele. Isso é um ponto. Então o secretário não faz favor quando me atende. Segundo ponto, quando ele diz que... e o vereador diz que nem recebe água. Gente, é porque o prefeito talvez ele tenha uma dificuldade de cognição. Aí eu não sei, de interpretação, linguística. Aí é uma coisa que a gente não consigo compreender, porque eu não sei de fato a escolaridade dele, como é que foi esse ensino fundamental dele, eu não sei. Ele tem ensino superior em marketing. Então eu não sei. Mas então ele tem dificuldade, capacidade linguística mesmo, cognição e linguagem, alguma coisa nesse sentido. Porque ele foi uma metáfora, prefeito. Eu estava falando que vereador de oposição, quando vai à prefeitura, sequer recebe água. Aí tem a plaquinha lá, não dê nem água. Foi uma ilustração do retrato da sua administração. Porque se a gente vai aos hospitais, como eu já fui, já postei, Edmar, você vai no Ferreira Machado, por exemplo, na ala da pediatria, tem lá o filtro, mas não tem um galão, e quando tem um galão tá vazio. Você vai no hospital HGG, não tem água para beber. Você vai nas escolas, não tem água para beber. Você vai ali no CAPS, Dr. Macomo Salem, não tem água para beber. Os funcionários têm que estar fazendo vaquinha para comprar água. Então, quando eu digo não dê nem água ao vereador, é porque não tem nada na gestão. E quando a gente é da oposição que faz o pedido, muito pior. Edmar, você não é bobo. Você entende de política também, assim como o Anderson também entende. Se eu sou vereador de oposição, faço uma solicitação ao governo, o governo vai atender minha solicitação? De uma limpeza pública, de uma reforma de praça, o governo vai atender minha solicitação? Deveria, porque não é você que está fazendo, Sim, é mas a população. vai atender? Não vai atender porque eu sou oposição. O governo então hoje isso, não faz nem para os da base. Governo. Então, assim, por isso que eu digo, não dê nem água. Gente, a gente tem visto aí, tem acompanhado o caos. Faltam medicamentos, tá faltando insumos. Tem pessoas, pacientes, familiares que estão lá na HGG que estão tendo que comprar fralda geriátrica, gases. Estão tendo que comprar medicamentos que o paciente, o ente querido, está sofrendo porque não tem medicamento para ser aplicado no paciente. Eu fui marcado por uma cidadã e repostei o vídeo dela, que ela foi na UBS da Penha para tomar uma medicação e ela teve que comprar o soro fisiológico. Eu postei lá o relato da cidadã. Não fui eu, Maicon, falando não. Então a cidade está um caos. Aí eu digo para vocês, defender o quê? É indefensável quando a gente vê que a população está padecendo pela falta de uma saúde que atenda suficientemente ou minimamente com dignidade a população. Uma cidade que gasta mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Aí eles falam do cofinanciamento. Que onde estavam os vereadores que não cobraram o cofinanciamento do governo do estado? Aonde estava? Eu não vi ninguém subir aqui na tribuna. Não me cabe cobrar cofinanciamento. Cabe a Bruno Dauaire, que foi o deputado estadual mais votado da cidade de Campos, com 48 mil votos, apoiado pela máquina. E não falou apadrinhado nada. pelo governo. Em algum momento vocês viram o secretário de Estado, Bruno Dauaire, o deputado estadual, Bruno Dauaire, cobrar do governador? Nunca. Ninguém viu. Vocês viram o prefeito cobrar, doutor Luizinho, que é presidente do partido do prefeito e que comanda a Secretaria de Estado de Saúde? Vocês viram a deputada Carla Machado, e aqui eu não passo pano na cabeça de ninguém, que fez 18 mil votos aqui em Campos, defendeu ou cobrar alguma coisa por Campos? Vocês viram o Thiago Rangel cobrar? Vocês viram o Rodrigo Bacelar cobrar? Não viram. Não estou criticando o deputado, estou perguntando da postura do deputado. Ele não cobrou dos deputados e queria atribuir aos vereadores. Eu não tenho que cobrar a atribuição do governador, porque eu não sou deputado estadual, ao menos ainda. Mas eu sou vereador, eu tenho que cobrar do prefeito. Gente, o cofinanciamento do Estado, comparado ao orçamento da saúde, é nada. A saúde tem 1 bilhão e 100 milhões. O cofinanciamento do Estado é 200, 300 milhões. Voltou. A saúde melhorou? A desculpa A desculpa agora é porque o governo está pagando ainda lá de trás, que atrasou e tal. É conversa. A gente vai pro Ferreira Machado, tá lá lindo a fachada. E por dentro, o povo morrendo até de calor, porque tapou até a ventilação do hospital e o ar-condicionado não funciona.
Isso eu sei, ninguém me falou, porque eu visito, eu ando. Como eu dei o exemplo aqui do CAPS do Tomacou, por que eu dei o exemplo que tá faltando folha 4, tá faltando papel higiênico, tá faltando água para as pessoas beberem lá? Porque eu estive lá visitando e tinham internos lá no CAPS, pessoas assistidas lá no CAPS, que não tinha sequer um colchão na cama para deitar. E aí eu não postei, que isso ninguém vê na rede social. Eu saí do CAPS, fui lá, comprei colchão pras camas hospitalares e levei lá pra doar no CAPS. Tô falando aqui agora pra vocês, porque às vezes a pessoa fala, só critica e não faz. Porque o que eu faço eu não falo. Pra não parecer, porque se eu falar também, vão dizer que eu tô fazendo sensacionalismo, que eu tô querendo aparecer. Mas a gente faz, a gente trabalha muito. Porque a cidade está um caos, Edmar. A gente vê aqui, ó, Arthur Bernardes pra chegar até aqui. Parece um queijo suíço, tá toda esburacada. Gente, há pouco tempo, a nossa cidade teve aí uma operação tapa-buraco aí em diversas ruas aí. Que asfalto foi esse que foi jogado nas ruas, que já estão todas as ruas precarizadas? Milhões, muito então, caro. Assim, é onde eu falo com você, como que eu vou elogiar, como que eu vou defender, se a todo instante eu pego meu celular, minhas redes sociais, estou recebendo denúncia. É falta de leite especial, é falta de suplemento, é falta de medicamento, é falta de vaga. O prefeito fez um vídeo aí falando que todos os alunos foram matriculados. Você viu? Que não tem mais carência na rede municipal, que tá todo mundo matriculado, que tá todo mundo locado, que não tem ninguém de fora da escola. Sabe por quê? Porque creche que tem capacidade para 100 alunos, eles matricularam 200 alunos na creche. Como a creche do Imperial, do Enome. Como a creche do Parque Imperial. E acabei de compartilhar uma denúncia de uma mãe relatando isso. Então é uma cidade paralela que a gente vive. É um mutaverso. É a cidade das redes sociais e a cidade da realidade onde a população está padecendo, com falta de transporte público, falta de saúde, falta de educação, com falta de tudo. Então, realmente, Maico, a nossa cidade, o primeiro governo de Vladimir, eu até acho que ele foi médio. Eu não votei nele, eu disse que não ia votar nele, eu critiquei ele, eu votei... sobe ali pra mim, Billy, sobe lá. Eu falei publicamente que não iria votar nele, mas a população se encantou pelo marketing do prefeito, pela essa cidade paralela. Como ele colocou lá que a orla seria a coisa maravilhosa, a orla de Guarulhos. E a gente vê que inaugurou um negócio que tá lá, que o pessoal tem colocado aí, alagado, a tinta já tá soltando, uma obra de péssima qualidade. Edmar, só um adendo. E pra você ver a irresponsabilidade e como que o cara gosta de jogar com marketing para enganar a população. Primeiro, que ele inaugurou a obra de péssima qualidade. E segundo, que ele nem inaugurou a obra por inteiro. Ele inaugurou uma parte da obra. Da onde já se viu isso, um gestor público inaugurar uma parte de uma obra? Ele está inovando. Porque o que eu entendo, desde que eu entendo de política, que eu acompanho a política, você inaugura a obra como um todo. Você vai lá fazer a orla, beleza. Quando a orla estiver toda pronta, você vai lá inaugurar. Ele não foi lá inaugurar uma parte da obra. Para quem é marketing, para visibilidade, para dizer que está fazendo e tal. E depois quem paga a conta é a população. Porque é uma obra de péssima qualidade, é dinheiro público que poderia ter sido investido em obras que realmente vai impactar a vida da população, em outros setores como saneamento, educação, saúde, qualidade de vida, e está sendo jogado no ralo para marketing de rede social. É isso que eu tento debater, é isso que eu tento conscientizar. Você entrando nessa questão de obras, o prefeito da eleição de Vladimir ganhou a primeira eleição dele em 2019, 2020? 18. De deputado, de prefeito. 18. Para deputado federal foi 2018. Então, de prefeito 2020. Ele ganhou a primeira eleição dele, o primeiro mandato dele em 2020. A principal pauta que os 114 técnicos dele e ele defendiam era o transporte público de qualidade, transporte público humanizado, que no primeiro dia de gestão dele, em 2021, janeiro de 2021, ele iria subir em cima de um trator e demolir os terminais da humilhação de Rafael. Gente, Vladimir vai encerrar o mandato dele, porque tudo indica que ele vai renunciar agora aí, ouve-se falar que ele vai renunciar agora em março. Ele vai terminar o segundo mandato dele
E o principal problema que ele defendia e dizia que iria resolver, ele não só não resolveu, como ele deu um calote na cidade. Que foram aí esses terminais que ele tentou criar, esses 3 terminais, de Donana, Canaã e Ururaí. Que inicialmente foram estimados em 15 milhões, já passaram de 23 milhões de reais e sequer foram entregues à população. Onde estão os ônibus elétricos? Onde estão os ônibus novos com ar-condicionado? Onde estão os terminais que já passaram de 23 milhões de reais gastos? Onde estão tudo isso? Cadê o transporte público que ele iria resolver? A única coisa que o Vladimir cumpriu foi que ele iria abrir a cidade para as vans entrarem. Ele colocou as vans, mas ele esqueceu de colocar dignidade para quem está esperando as vans. Quem pega a van para travessão fica ali emparedado ali, vizinho ali. Agora é um curso técnico que tem ali. Quando tá chovendo é todo mundo na chuva, quando tá sol é todo mundo no sol, e não tem a dignidade nem de ter as tendas do Rafael. Sim. Pelo menos as tendas do Rafael cobriam do sol e da chuva. Não tem nem essa tenda. Falta sensibilidade. Agora, vamos dizer, o problema do transporte público não tem solução? Claro que tem solução. Igual você falou, tem que ter prioridade. E a gente vê que o transporte público, embora se fosse discurso de campanha, nunca foi prioridade para Vladimir. Porque ele atrasa os repasses, só paga o repasse quando tem ameaça de paralisação. Gente, se a tarifa é R$3,50, se é um acordo que tem que ter o subsídio, como que vai pagar? Outra coisa, você falou da saúde. Voltou a se atrasar o pagamento dos hospitais contratualizados. Plantadores de cano não pagou 13º, tá lá. Beneficência, mesma coisa. Eu procurei saber por quê. Veio a resposta: não, a prefeitura não está nos pagando. Aí o prefeito, se tem o convênio, não faz o convênio, não manda paciente, então. Vamos acabar, aí vai chegar lá na beneficência, não. Aqui não tem mais convênio. Agora, atender, prestar o serviço e a prefeitura não repassar o dinheiro, eu acho que isso está errado. Agora, as pessoas entendem, mas querem o dinheiro dela. Quer saber, ela prestou o serviço para o hospital, prestou o serviço para o plantador de cana, prestou o serviço para a beneficência. Então, quer receber. Então, imagina, Quintanilha, as pessoas não receberam ainda o 13º salário. Na verdade, isso aí é covardia por parte do prefeito e do secretário de saúde. Porque, assim, eu sou defensor de quem trabalha, porque quem trabalha merece receber. Você imagina um enfermeiro que mora de aluguel, às vezes é mãe solo ou pai solo, tem que sustentar a sua família, levar comida pra mesa, trabalha 3 meses, fica 2 meses sem receber seu salário, não recebe 13º, a dívida não espera. A dívida não espera, a proprietária do imóvel não espera para receber o aluguel. O dono do supermercado não vende de graça. A conta de luz, a Enel também não compreende se o funcionário tá com salário atrasado, não. Vai lá e mete ferro na luz. Então, assim, quem trabalha tem que receber. A gente vai no hospital, a gente quer ser bem atendido, não quer um servidor lá, um enfermeiro, um técnico de enfermagem com empatia, que se coloque no nosso lugar de dor naquele momento, que nos trate bem. E na maioria das vezes é assim que eles tratam mesmo. Tem raras exceções. É assim que eles tratam, quando na verdade eles estão ali dando risada, se colocando no seu lugar, te tratando bem, mas com 2, 3 meses sem receber, com a cabeça pensando: ó, minha luz vai ser cortada hoje. Olha, eu não tenho condições de comprar, botar comida na mesa para alimentar meus filhos, porque eu tô sem receber o 13º e sem 2 salários do mês atrasado. Enquanto isso, o prefeito tá aí usufruindo, curtindo, aproveitando, brincando. Nada contra. Eu acho que a vida pessoal também tem que ser diferenciada, separada da vida profissional. A gente não é máquina também para trabalhar 24 horas. Mas, gente, como que consegue, sabendo que tem pessoa passando fome, com ordem de despejo, com luz cortada, porque a prefeitura não tá fazendo repasse para pagar esses profissionais que estão lá salvando vidas? Como que consegue? Outra, os hospitais, eles têm medo de cobrar. Porque se cobrar é pior. Olha que situação. A ameaça de cortar por definitivo. Eu perguntei pro diretor do hospital: por que vocês não vão às redes sociais que vocês não cobram? Se cobrar, aí é pior. Suspende, corta de vez o contrato. Então é complicado. Você falou do leite especial. Esse leite especial é uma novela
É uma novela. Falaram lá atrás que não tinha leite especial. Toda farmácia tem leite especial. Só o fornecedor da prefeitura que não tem um leite especial. Essa semana que passou agora foi segunda-feira, lá na farmácia da prefeitura. Cobrar leite especial. Precisou de uma pessoa ir lá cobrar o leite especial, que foi o Charles Guerreiro. Veio o motorista do secretário de saúde peitar. Mas o leite apareceu. Será que se Charles não tivesse ido lá, será que o leite teria aparecido? Será que precisa disso? Aonde estava esse leite? Se as mães têm lá cadastrado, se eles sabem a necessidade, quantas mães têm, quantas latas de leite precisa, por que essa novela do leite? Eu não entendo, Maico. Não é verdade. É falta e de... que é uma outra maldade também, porque muitas crianças não conseguem comer nenhuma outra substância, não conseguem comer ingerir nenhum outro alimento, senão essas fórmulas especiais do leite. Eu já vi relato de criança que não tinha o leite e a mãe, e vou dar o nome, Dayana da Tapera 2. O filhinho dela não podia comer nenhum outro alimento sem ser esse leite. Ela não tinha o que dar pra criança, deu um pedacinho de biscoito. A criança foi parar na UTI do Ferreira Machado, porque não podia comer outra coisa. E essas famílias, normalmente, por estarem cadastradas lá, são famílias hipossuficientes. São famílias que não provêm de recursos pra comprar o leite, porque muitas vezes uma lata é 300, 350 reais. Aí tem gente que fala assim, mas tem filho pra quê? Você não tem condições? Gente, todo mundo está aí passível de ter uma criança, de ter um filho que tem algum tipo de necessidade. E isso chega a ser desumano quando a gente escuta esses relatos, tipo quando a gente vê esses argumentos nos comentários. Então, assim, são crianças, gente, que não tem culpa, que não tem responsabilidade, tem direito conquistados e garantidos pela lei. Isso sim, e a gente tem que lutar pelo cumprimento desses direitos. Edmar, a gente tem que compreender que muitas vezes a gente pede informações, eu volto aqui porque isso é importante, que às vezes cobram. Cadê o papel do vereador que não está fiscalizando? Eu já protocolei diversos pedidos de informações lá na Secretaria de Saúde e não tive resposta de nenhum dos meus pedidos de informações. Esse pedido de informações eu protocolei no Ministério Público agora, para o Ministério Público exigir que a Prefeitura me responda. Aí a Prefeitura está recorrendo, a Prefeitura demora a responder ao Ministério Público. Às vezes nem responde ao Ministério Público. Porque é assim, eles se negam a todo instante a ser uma gestão transparente, a dar informação. E aí a gente cobra. Cobra por quê? Você sabia que 57 unidades básicas de saúde de Campos dos Goytacazes são 100% custeadas pelo governo federal? Você sabia disso? Não. Você sabia que todos os agentes comunitários de saúde da cidade de Campos dos Goytacazes são custeados 100% pelo governo federal? Você sabia que todos os agentes de endemias e de saúde, todos os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias são custeados 100% pelo governo federal? Dentre muitos outros recursos que a cidade recebe e que o governo federal ou estadual custeia dentro da nossa cidade. Então, quando a gente passa esses dados, que o UBS está fechado, que o prefeito reabriu o UBS, o prefeito pode ter reaberto, mas quem banca é o governo do estado. É o governo federal que banca os UBS. Então, assim, a gente tem que compreender isso, porque existe muito recurso federal que vem para nossa cidade, para fórmulas especiais, dos programas que tem dentro da saúde. E aí, para onde está indo esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? É isso que a gente tem que compreender. A gente tem que tentar saber para onde está esse dinheiro. Para superfaturamento de objetos, de aquisição de medicamentos. E a gente tenta investigar. Saúde. Só que é difícil. Saúde, um orçamento bilionário. É um orçamento dentro do orçamento. O orçamento é 2 bi e pouco. Só a saúde, o orçamento é 1 bilhão. Então a saúde era para funcionar. Dinheiro tem. Agora, a mesma coisa que eu falava do governo anterior. O Vladimir, a população acha que Vladimir pagando o salário em dia dos servidores, que o outro não pagava, ele tá fazendo tudo. Então, o pessoal acha que ele está cumprindo o dever dele como prefeito. E ele sempre fala isso. Estou pagando em dia, cuidado com o aventureiro. Estou pagando em dia, cuidado com o aventureiro. Mas o aventureiro não pagou em dia porque ele estava fazendo coisa errada. Eu tiro daí 2 pontos, Edmar. Primeiro ponto, que a população compara o ruim com o péssimo. E aí a população se contenta com o ruim porque não quer o péssimo de volta.
porque Rafael foi péssimo e Vladimir é ruim. E o segundo ponto que eu tiro desse discurso de Vladimir é que ele tenta enfiar a goela abaixo da população, que se Rafael foi ruim, todo mundo vai ser ruim, só quem presta é a família Garotinho. E a gente não pode cair nesse discurso. Se Rafael foi ruim, vamos tentar, porque a gente vai achar outro que seja bom. Porque existem outros que são bons. Senão não vai haver nunca Senão nunca vai haver. Sempre a cidade de Campos está aí, refém, vendida para a família Garotinho, porque só eles que prestam, só eles que são os bons. A gente não pode comparar. Eu não entro nesse mérito, não vou entrar nesse mérito porque vai demandar tempo. Se a gente for fazer comparação financeira, se a gente for fazer comparação financeira das gestões, porque a gente falar que Rafael foi péssimo, e foi péssimo, mas se a gente for fazer comparação, a gente vai ver que Vladimir também está sendo igual a Rafael. Mas por que Vladimir ainda consegue ser um pouco menos pior? Porque ele tem muito mais dinheiro. Vocês querem ver um exemplo? Recurso do Fundeb. Se somar a gestão de Rafael e a gestão de Rosinha, só no primeiro mandato de Vladimir arrecadou mais dinheiro no Fundeb do que a gestão de Rafael e que a gestão de Rosinha juntos. Só no primeiro. Vladimir arrecadou mais de R$1 bilhão só no Fundeb. Vladimir recebeu só no ano passado do governo federal mais de R$1 bilhão e 200 milhões. E aí é onde eu falo com vocês, quando comparado a nível de recursos, vocês vão ver que Vladimir tá nadando de braçada, enquanto os outros não conseguiam sair da areia e passaram pelas dificuldades que passaram. Vladimir conseguiu governar a cidade porque no seu primeiro ano de mandato como prefeito, o governo do estado pagou todas as folhas que estavam em atraso de pagamento. O governo do estado investiu mais de R$1 bilhão dentro de Campos, logo no início da gestão de Vladimir. Ele teve mérito na articulação? Teve mérito, óbvio, não tô aqui tirando o mérito dele. Mas o que eu tô querendo dizer é que teve recurso de fora, coisa que na gestão passada não teve. Então é isso que a gente tem que compreender. E quando fala de Rafael também, que eles tentam falar isso, que eu já fui até chamado também de Rafael 2.0 dentro da Câmara. Fui pelo líder do governo chamado de Rafael 2.0. O Juninho Virgílio falou que eu sou um Rafael 2.0. Mas aí eu confrontei ele, dizendo o seguinte: na eleição de Vladimir, eu fui o vereador mais votado da coligação dele. Eu fui o vereador mais votado de oposição a Rafael. E antes de ser candidato a vereador, eu nunca ocupei nenhum cargo público na cidade de Campos, nunca fiz parte de grupo político nenhum da cidade de Campos. Nem de Rafael, nem de Rosinha, nem de Arnaldo, nem de ninguém. Eu nunca me envolvi na política de Campos antes de ser eleito vereador. E quando fui eleito o vereador mais votado de oposição a Rafael. Ganhei a eleição, veio as contas de Rafael para a Câmara de Vereadores votar. Que é quando os vereadores dão a resposta ali. Não é uma votação política? Na votação política tem que refletir o quê? A vontade do povo. O sentimento do povo. Se o povo padeceu na gestão de Rafael, se o povo sofreu na gestão de Rafael, o voto meu, enquanto vereador, tem que ser o quê? Favorável às contas de Rafael? Porque o voto técnico é do Tribunal de Contas. O técnico que tem os analistas. Já tinha dado para não aprovar. O contrário. Aí eu que sou vereador, vou votar favorável contra um parecer do tribunal que é técnico, que são especialistas, analistas em contas e finanças públicas, reprovaram, eu vou dizer que tá certo? Aí vem o voto do povo, o voto popular do vereador. Eu vou votar favorável, contrário ao povo que sofreu? Não. O vereador Maico votou contra as contas de Rafael, provando mais uma vez que não tem comprometimento com nenhuma dessa galera. E aí o líder do governo, o vereador Juninho Virgílio, não só votou favorável pela aprovação das contas de Rafael, como articulou dentro da Câmara os votos que faltavam para aprovar as contas de Rafael. Então quem aprovou as contas de Rafael foi Vladimir. Foi o governo de Vladimir. Foram os vereadores de Vladimir que aprovou as contas de Rafael. Olha só que ironia do destino. Parece que foi uma troca, né? As contas de Rosinha pelas contas de Rafael. Se foi troca, eu não sei, porque eu votei contrário às duas contas. Não tinha como votar também a favor das contas de Rosinha, levando em consideração tudo que aconteceu com os nossos servidores, venda do futuro, rombo no Prédio Campos. Não tinha como eu votar favorável também. Na minha opinião... E também com parecer contrário do Tribunal de Contas. Na minha opinião, acho que vocês não deveriam nem ter votado as contas de Rosinha, né? Não, óbvio. Só pra manobra de Fábio Ribeiro de voltar. Só pra pontuar, a venda do futuro agora foi declarada que não tem nada ilegal, que foi tudo feito...
que realmente precisou do recurso e que tá tudo certo. Você soube disso, né? Eu vi, Edmar, mas decisão judicial a gente não contesta, né? A gente respeita. Então eu respeito porque eu não sou jurista. Mas beleza, não tem nada de ilegal, né? Mas foi imoral. Como que você faz uma venda do futuro de uma cidade aos 45 do segundo tempo, seu mandato prestes a terminar, você vai lá, vende, compromete o futuro da cidade, comprometendo as gestões futuras, porque nem Vladimir estava pagando. Nem o filho estava pagando o empréstimo que a mãe fez. Você mesmo publicou uma matéria, porque a sua matéria eu repliquei na Câmara. Se lembra disso? Que Vladimir não estava pagando e a Caixa estava entrando na justiça cobrando dívida? Exato. Então, assim, nem o filho estava pagando o empréstimo que a mãe fez. E isso vai comprometendo o futuro da cidade. Vladimir foi ao Rio de Janeiro, se reuniu para poder fazer uma composição ali. Não sei o que deu isso, mas a qualquer momento pode explodir. A gente tem que parar de tratar a cidade como um balcão de negócio de Vladimir, família. com todos esses recursos, você falou do transporte público. Vladimir anunciou aí que o governo federal, que ele tinha conseguido 540 milhões. Só que ele esqueceu de dizer que era um empréstimo e que ia para as empresas, mas que o governo municipal ia ser fiador. Então, se as empresas não pagassem, mais uma vez caria uma dívida para o município. Ele falou, consegui 540 milhões. Cadê os 540 milhões? Cadê os ônibus? Por que não? Porque era um empréstimo. Sim. E ele calculou os juros ali e ele viu. Isso é impagável. Sim. É impagável. Sim, aí quando o presidente Lula teve aqui, ele até pediu ao presidente para baixar os juros, teve um episódio. Mas isso aí não faz para um. É o esboço ali. Sim, para todo mundo. Brasil. Então não tem como falar para Campos não vamos colocar um juro menor. Isso não existe. Marco, vamos falar que já chegou, filé chegou ali, os boi pintadinhos já estão na Aurora. Agora vamos falar Maicon Cruz. Vereador eleito e reeleito. Hoje você está no PSD, que é o partido do prefeito Eduardo Paes, que provavelmente, assim, provavelmente não, já se declarou que é pré-candidato a governador. É hoje o líder nas pesquisas, mas também porque não tem opositor. É Eduardo Paes contra quem? Não tem, Eduardo Paes. Então, e outra, seu partido é o partido do Kassab, que é o presidente nacional. E o PSD é o Kassab, ele consegue estar na direita e estar na esquerda. Tem ministério, tem 3 ministérios no Lula e ele tem uma secretaria com o Tarcísio. Então, é mussum ensaboado. Maicon Cruz vai disputar o mandato de deputado estadual no PSD? Então, Edmar, eu tô entre o PSD e o PV. Né? São as duas opções que eu tenho, o PSD e o PV. Na verdade, o PSD eu já tenho até a autorização, né, da desfiliação do PSD, já tem até a carta de autorização do partido para desfiliação. Porque mas abre uma janela, ainda. né? Isso. Tem uma janela. Não, para vereador não abre janela, só para deputado. Só se você renunciar, por isso que eu tive né? autorização. É por isso porque que eu tive você pede, autorização. eles podem pedir seu mandato. Eles podem pedir, mas eu tive autorização para sair. Eu consegui autorização para sair, judicializei também e tal. Mas assim, não saí ainda porque eu tô analisando. Mas a dúvida é entre o PSD e o PV. A gente está compondo. Porque é como eu sempre digo, corruptos tem da direita à esquerda. Me diz um partido que todos os seus membros são honestos e nunca se envolveram em nada de errado. Me diz um partido. Me diz um partido que nunca teve nenhum processo, nenhuma citação. Então corruptos tem de todos os lados. O debate ele tem que haver, tanto da direita quanto da esquerda, do centro, tem que haver o debate político, porque imagine se todo mundo pensasse igual, se todo mundo nadasse na mesma direção, se todo mundo agisse da mesma maneira. Olha a quantidade de contrapontos que nós trouxemos aqui para o governo que Vladimir apresenta na rede social. Imagine se fosse o contrário, se todo mundo estivesse só elogiando e reconhecendo o que está lá na rede social dele como se fosse a realidade dos campistas. Então tem que ter o contraponto. Então a gente está buscando aí esse entendimento e essa oportunidade de ganhar a eleição. Porque não é só o partido. Tem também conta. Não adianta eu também estar num partido bom ideologicamente, né? E eu não ter chance de ganhar a eleição e eleger corrupto com os meus votos. Aí a pessoa fala assim, não vou votar em Maicon porque ele tá nesse partido aqui e esse partido é bom. Votou em mim, eu perdi a eleição e um corrupto que tá acima de mim ganhou a eleição. O seu voto foi para um corrupto, porque ajudou a eleger um corrupto. Então, assim, a gente tem que analisar tudo, de todas as formas, a conta, a política. Você sabe que é assim, no final das contas, é assim que é feito. Todo mundo pensa assim. Qual político pensa diferente? Exatamente. Qual partido tem mais chance, mais viabilidade de ganhar a eleição? É assim que tem que se pensar. Olha, a gente tem aqui exemplos na cidade de pessoas que vêm a vida inteira candidato, que vêm várias vezes candidato, tem boa votação, mas nunca ganha a eleição, por conta de partido. Olha para os partidos da esquerda aqui na cidade de Campos. Eles não conseguem se organizar.
Os partidos da esquerda na cidade de Campos não conseguem se organizar. Nós temos a professora Natália, que veio candidata a prefeito e fez uma boa votação, veio candidata a deputado e fez uma boa votação, veio candidata a vereadora, passou de 3.500 votos, mas não ganhou a eleição. E vai continuar, infelizmente, sem ganhar a eleição. O próprio Zé Maria, acho que passou de 4 mil Zé Maria, agora o Tizeu. Isso aí. Então, assim, a dificuldade de organização. Então, você tem que olhar para partido? Não, você tem que olhar para viabilidade eleitoral. É o que eu digo para os meus eleitores. O que eu digo, às vezes, quando eu recebo os professores, que eu converso com os professores, é o seguinte: vocês acham que o meu mandato representa vocês, não acham? Vocês acham que eu tô aqui defendendo vocês, não acham? Não concordo que eu estou aqui defendendo vocês? Imagine se eu viesse no partido que vocês acham que eu deveria ter vindo. Eu não teria ganho a eleição, teria perdido a eleição e vocês não teriam um representante aqui por conta do partido. Mas veja a minha postura aqui na Câmara, qual é? É isso, a população tem que analisar o político e não o partido, porque o partido é uma instituição morta. Quem faz o partido são os atores que estão nele, gente. São as pessoas. Quando você olha pro PT, o PT viveu aí os maiores escândalos de corrupção do Brasil. Isso é fato. Mas quando você olha também para outros partidos que estão hoje na direita, também estiveram nos maiores atos e escândalos de corrupção, como o PP também teve lá. Foi um dos partidos mais envolvidos na corrupção, do Petrolão, do Mensalão. Quando você olha para Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL. Tá nos dois lados de escândalo. Tá na direita e na esquerda. Aí me diz, é um cara honesto? Você bota a mão no fogo por ele? Não boto nada. Então, onde eu falo com vocês, eu tô dando exemplo de que isso é tudo farinha do mesmo saco. Então, olhem o político, não olhem o partido, porque esse discurso que eles fomentam de partido, de nós contra eles, e isso eu digo tanto da direita quanto da esquerda, esse discurso de nós contra eles é pra fomentar o quê? Pra fomentar esse voto de cabresto, esse voto ideológico. Pra fomentar isso. Pra esses políticos extremistas se perpetuarem no poder. E aí a população deixa de olhar para o que mais importa, que é pro político, pro trabalho do político. Não é só rede social, não é só discurso bonito. Discurso bonito não põe remédio na unidade básica de saúde. Discurso bonito não paga salário de professor em dia. Discurso bonito não faz ter transporte público na cidade. Discurso bonito não faz a cidade andar, avançar. O que faz isso acontecer é trabalho, é realização. É empenho, é dedicação. Quando você vai no hospital fazer uma cirurgia, você pergunta se o médico é de direita ou de esquerda? Você só quer ser operado pelo médico de direita, porque o médico de esquerda é incompetente? Você só quer ser operado pelo médico de direita, de esquerda, porque o de direita é incompetente? Quando você entra dentro de um ônibus, você pergunta se o motorista, você está confiando na sua vida ou o motorista do ônibus. Você pergunta se ele é de direita, se ele é de esquerda? Não. Quando você contrata um pedreiro para sua casa, você quer saber se ele é de direita, se ele é de esquerda? Quando você contrata um profissional, você quer saber se ele é de direita, se ele é de esquerda? Não. Você quer um bom profissional. Você quer alguém que cumpra com sua obrigação. Você quer alguém que entregue resultado. Você quer alguém que faça bem feito aquilo que está se propondo a fazer. É assim que tem que ser os políticos. A polarização, Mike, eu vi uma pesquisa, 9% da direita, 9% da esquerda que tem esse nós contra eles. O restante da população está indiferente. Está indiferente. Só 9% esquerda. Eu me coloco nesse indiferente. 9% direita. Eu tô me colocando nesse indiferente. O eleitor que está indiferente. Ou não vai votar, ou vai votar no candidato. Porque no Brasil não existe candidatura independente como tem nos Estados Unidos. Aqui você obrigatoriamente tem que se filiar a um partido. Infelizmente. E partido é como você disse, é uma obrigação legal. Porque como que você vai responder pelo presidente do seu partido? O presidente do seu partido é Kassab. Como que você vai responder? Eu vou repor para ele. Como que o presidente do seu partido você vai responder pelo que Kassab faz? Edmar, olha só. E eu sou assim, eu tô tendo esse discurso aqui porque eu vivi na pele isso de partido. Eu vivi na pele, eu fui cassado dia 21 de março de 2025 por conta de 2024 por conta disso. O presidente do meu partido, o PSC, era Marcelo Mérida. Eu não tinha gerência nenhuma no partido. Nominata eu não tinha voz nenhuma no partido. Marcelo Mérida que fez a nominata. Quando ele me convidou para ir pro PSC, a nominata já estava pronta praticamente. Eu não tinha gerência nenhuma. Na hora de ser cassado, quem foi cassado fui eu. Quem foi punido fui eu, não foi ele não. Ele não foi nada, em nada punido. Quem foi punido fui eu. Por quê? Porque no partido tinha 2 mulheres laranja.
O que eu tenho a ver com isso? Que voz de comando eu tenho no partido? Se ele que era o presidente, ele que convidou, ele que filiou, ele que deu estrutura pra mulher ou não deu estrutura, eu nem conheço as duas mulheres que haviam sido candidatas no partido. Mas na hora de ser caçado, quem foi caçado fui eu. Então é onde eu te falo que o partido, se fosse bom, não seria partido, seria inteiro. Maico, você tá costurando, você já conseguiu apoio aqui em Campos de 3 vereadores de mandato, um ex-vereador, né? Não, 2 de mandato e um ex, né? Dandim de Rio Preto tá com mandato, Rogerinho Matoso que tá com mandato e Bruno Viana, que também já declarou seu apoio. E São João da Barra, já 2 vereadores se declararam apoio, Romerique e Rogério Machado. Então você já tá articulando. Hoje mesmo, você falou que tá vindo de Itapiruna. Você não tava passeando em Itapiruna. Itapiruna, você tava fazendo articulação política. Itapiruna é uma cidade maravilhosa, capital do nosso noroeste fluminense, mas é muito quente. É isso aí, porque para se eleger deputado, você tem que sair bem de Campos. Mas você não consegue, com raríssimas exceções, como foi o caso que a gente estava falando aqui antes, e uma pessoa, eu falei que o pior deputado, até falo que o Rodrigo tem os méritos dele, fez coisa errada, mas tem os méritos de ter trazido recursos para Campos. Eu falei que o pior deputado é Bruno Dauari. Aí um comentário ali. E por que ele já se reelegeu 3 vezes? Eu falei, porque ele é o pudim de Vladimir. A hora que Vladimir tirar a mão dele, ele nunca mais se elege, porque ele só aparece no ano de eleição. O Bruno Dauari mora no Rio de Janeiro. Bruno Dauari não mora em Campos. Bruno Dauari não sabe as demandas de São João da Barra. Bruno Dauari não sabe as demandas de São Francisco. Bruno Dauari não sabe as demandas de Campos. Ele tá alheio. E outra, ele renunciou ao cargo de... Renunciou não. Ele deixou o cargo de deputado para o qual foi eleito para compor o governo corrupto de Cláudio Castro. Ele é secretário de habitação. E tem o DNA de Vladimir. Porque se Vladimir falasse, não, Bruno, você não vai, ele não iria. Se tá lá, tá com a conivência de Vladimir. Todo mundo fala que o governo de Cláudio Castro é 100% corrupto, então tem corrupção também na Secretaria de Habitação. Assim, a lógica. E eu pergunto, quantas casas Bruno Viana fez em São João da Barra? Quantas casas fez em São Francisco? Quantas casas fez em Campos? 0. Que secretário de habitação... Bruno Dauari fez? Nenhuma. Então, chegou a hora, Maico, sim. É muita pretensão. Tem gente que fala isso. Quando eu falei que eu ia vir candidato a prefeito, é muita pretensão sua querer ser candidato a prefeito. Porque sou aleijado? Eu tenho algum problema? Eu acho que mesmo que o aleijado tem também condições de ser prefeito e ser um bom prefeito. O que faz o governo é a equipe. Você tem que saber montar a sua equipe. E a equipe de Vladimir, eu já falei aqui, já falei pra ele, a equipe de Vladimir, com raríssimas exceções, é péssima. Então, eu acho que realmente chegou a hora da gente ter uma nova pessoa na Alerj. Tá vindo aí Thiago Virgílio, que vai disputar. Outra que eu falei aqui que você não tava. Tá tendo uma articulação aí pra convencer Caio a vir estadual também. Vai embolar mais ainda o páreo. Você tá sabendo? Já ouviu falar? Tô, mas eu não acredito, não. Então, estão querendo convencer Caio a vir estadual. O cara me falou que se ele vier estadual, ele vai cumprir. Se vier federal como ele tinha prometido, ele não vai cumprir. Então vamos ver o que vai dar. Então chegou a hora da população, 2 coisas. Aquele candidato que vem colado com alguém, meu amigo, você vai votar em quem você não conhece? Como? Como que você vai votar em um candidato que você não conhece? Igual o Maico falou, você tem que julgar o candidato pelas suas ações. Então o pessoal aqui de Campos conhece Maicon Cruz. Então vai estar votando, aprovando ou desaprovando o mandato de Maicon Cruz. Então conhece Maicon Cruz. Agora votar no Luiz não sei o que aí, como que você vai votar em um candidato que você nunca viu, que você não sabe quem é? Então não tem isso como você falou. Partido é uma obrigação legal. E candidato, é muita pretensão do vereador Maicon Cruz ser deputado. Vereador tem que morrer vereador? Vereador não tem que pensar para poder fazer o melhor por Campos. Falta um vereador, um deputado estadual na Alerj hoje para defender os interesses de Campos. Temos 4 e não temos nenhum.
tem que ter um deputado para fazer a diferença. Quintanilha, vou deixar para você fazer a última pergunta pra gente encerrar a live. Vou dar a meia hora para você, Filé. Então, já que a gente está falando de articulações políticas, se comenta muito, Michael, que o Quaquá tem te ajudado, te incentivado a vir a deputado estadual. Até que ponto o Quaquá e você tem alinhamento político, assim? Lembrando que o Quaquá é um dos prefeitos bem avaliados no estado do Rio de Janeiro. Prefeito de Maricá. Isso. Então, Quintanilha, na verdade o Quaquá ele tem sido um grande parceiro, porque a política estadual a gente compreende que da política municipal. Quando a gente vai montar uma nominata, por exemplo, para vereador, a gente conhece todos os atores daqui, a gente sabe a estimativa de votos de cada um. É uma questão mais técnica, política técnica que a gente faz, e às vezes a população não compreende muito essa parte, né? Porque a população às vezes pergunta assim, quantos votos você precisa para ganhar? Pra gente responder quantos votos a gente precisa para ganhar, a gente tem que ter uma estimativa do voto de quem tá na chapa com a gente. Na legenda. A Quantos legenda vai fazer? Exato, a legenda ela é composta por 71 candidatos. Então ele tem que saber quem são essas 71 pessoas. O Quaquá tá montando uma legenda. O Quaquá tá montando uma nominata. Então quando ele monta essa nominata, por exemplo, do PV também, quando ele monta essa nominata, ele sabe quem ele tá chamando, ele sabe quem ele tá colocando ali, ele sabe o potencial de voto de cada um, ele sabe uma estimativa de cada um. Claro que pode furar a bolha, mas ele sabe a estimativa. Isso facilita a gente, o nosso cálculo e a nossa possibilidade de ganhar. O Quaquá ele é uma liderança aí a nível do nosso estado. Ele tem muita influência em outras cidades. E ele tá me ajudando, me apresentando também pessoas dentro de outras cidades. A gente tem um vereador em Tanguá, a gente tem vereador em São Fidélis, que a gente tá conversando, a gente tem um suplente de vereador em São José de Ubá. Tudo através do Quaquá, que tá direcionando pra gente, que tá fazendo essa ponte pra gente poder construir um diálogo aí, pra tá somando força. Então, assim, ele tem ajudado muito porque ele tem acreditado no nosso projeto. Eu apresentei pra ele um projeto, como o Edmar falou, um projeto de mudança, um projeto de renovação de fato na cidade. Foi como eu disse, às vezes eu não, como eu falei no início, eu não estou aqui pra agradar todo mundo, porque o primeiro passo pro fracasso é quando você tenta agradar todo mundo. Mas eu estou aqui tentando, tô dando minha cara a tapa, tô tentando mudar a realidade imposta à cidade de Campos por mais de 40 anos dessas famílias que se revezam no poder. Eu acho que Edmar tem que sim sonhar em ser candidato, tem que tentar. Eu já desisti. Então, mas isso que é mas ruim. Eu já desisti pela dificuldade de encontrar um partido. Então, Todos os partidos fecharam a porta. Edmar. Apareceram os nanico querendo me vender o partido. Falei, eu quero ser candidato, eu não quero comprar partido. Eu não quero ser presidente de partido. Isso não me interessa. Então eu já desisti. Eu já vi que a política, como ela está formada hoje, eu vou ter que abrir mão de vários valores, do quais eu acho que é melhor não ser candidato. Então, mas é isso que a gente tenta bater de frente, porque é difícil. É difícil sim, eu sei que é difícil. Por isso que a gente tem que, às vezes, buscar parceria com essas pessoas que são influentes lá em cima para dar retaguarda. Porque senão também, daqui a pouco, eu não teria candidato, não teria partido. Olha, a gente sabe da força da família Garotinho nesse âmbito político e nesse cenário político. Já pensou eu me filiar num partido, eles vão lá, articular lá em cima e os caras não me dão uma vaga para ser deputado. Eu tô achando que vou ser deputado e eles não me dão uma vaga. Você acha isso difícil de acontecer? Tem que estar tudo composto. Então tem que estar tudo amarrado e a gente precisa ter pessoas lá em cima. Inclusive, isso foi até uma discussão. E você falou de um nome que é como a deputada Carla Machado. Carla Machado hoje é PT, mas ela é acima do PT. Ela tem pensamentos que não são do PT. Inclusive, foi a única deputada. Inclusive, a candidata dela, apoiada por ela, não se filiou ao PT. Ela poderia ter falado com Carla Capucci. Se filia ao PT. Edmar, ela não falou. Edmar. E o Quaquá, só pra complementar, o Quaquá tem pensamentos diferentes da esquerda. Combate à violência. Ele pensa completamente diferente. Inclusive, ele teve manifestações, o Lindenberg cobrou de Lula. A expulsão dele. Isso. Mas como que vai expulsar uma liderança como o Quaquá? Quem é Lindenberg? Mas volta ao que eu tenho falado aqui. Isso só prova o que eu tenho falado aqui com as pessoas. O partido, ele é um meio para você ganhar a eleição. Ele não é o fim, ele não determina quem você é. O exemplo é Carla Machado. Qual é o exemplo que eu dou dela? Ela foi prefeita por 4 vezes. 4 vezes. Quando você é candidata a prefeito, você não precisa de legenda. Você basta ter voto majoritário. Você precisa ter 50% mais um dos votos da cidade, de uma eleição, que você vai ganhar a eleição. Lá não em São João da Barra, ela foi 4 vezes. Lá nem precisa 50 mais um. É até menos, porque lá não tem segundo turno. Você só precisa ser o mais votado. Isso. Ela foi prefeita por 4 vezes. Nessas 4 vezes, em nenhuma delas Carla Machado disputou a eleição pelo PT.
Ela só foi pro PT quando a eleição é proporcional, que precisa de nominata, que precisa de legenda para ganhar a eleição. Nas 2 vezes que ela veio deputada, ela veio candidata a deputada pelo PT. Na primeira ela foi derrotada e na segunda ela venceu pelo PT, porque precisa de nominata, porque precisa de legenda para ganhar a eleição. E ali ela viu que ela tinha mais chance de ganhar a eleição. Então ela foi pro PT porque ali ela tinha mais chance de ganhar e de fato ganhou essa segunda eleição dela. Já a prefeita de São João da Barra, nas 4 vezes, ela poderia ter vindo pelo PT, mas ela não veio. A sucessora dela, Carla Capucci, a madrinhada por ela, poderia ter vindo pelo PT. Não veio, veio pela União Brasil. Então isso mostra que ela não é petista. Ela utilizou do PT para ganhar a eleição, para alcançar o poder, porque ela viu que no PT ela tinha mais chance de ganhar a eleição. Então isso acontece a todo tempo, como agora ela fez uma jogada estratégica. Vocês vejam, Carla Machado, ela nunca vai ser candidata a prefeita de Campos. Ela nunca vai ser candidata a prefeita de Campos. Mas ela fez uma jogada. Qual foi a jogada que ela fez? Ela transferiu o título dela para Campos, porque ela não poderia ser candidata lá. E ela joga toda a eleição, quando vai se aproximando a eleição, ela joga que ela vem candidata a prefeito de Campos, porque o nome dela começa a ser ventilado, e aí a população acaba por ser um nome conhecido e uma eleição proporcional a nível de estado. O conhecimento e a popularidade ajuda muito no voto, porque o eleitor não tem proximidade com seus candidatos a nível estadual. Bruno Dauari teve 1.260 votos dentro de Ururaí. Em 4 anos, sabe quantas vezes ele pisou dentro de Ururaí? Nenhuma. Quem trabalhou lá para ele foi Duda de Ururaí e Jô de Ururaí. Ele não tem proximidade com a população. Então a taxa de conhecimento acaba gerando voto. E aí Carla Machado vem para Campos e diz que é prefeito, porque fica fomentando o nome dela e ela fica em evidência na cidade de Campos e acaba conseguindo ter um bom resultado eleitoral, como teve na última eleição, 18 mil votos. Mas aí passa a eleição, se Carla Machado fosse candidata a prefeito de Campos, ela faria alguma coisa pelo menos por Campos. Pode ser que eu esteja enganado. E aí, se eu estiver enganado, que me corrijam, porque eu tenho toda a humildade para vir aqui e reconhecer. Porque é o que eu sempre digo. Meu compromisso é com o acerto, é com a verdade, não é com o erro. Então eu mudo quantas vezes tiver que mudar. Se eu falar uma coisa hoje e amanhã eu mudar, é porque eu reconheci que eu estava errado e mudei. Então me apontem uma coisa que Carla Machado fez por Campos. Uma emenda que ela colocou em Campos. Uma obra, um projeto. Alguma coisa, para algum bairro de Campos, pelo menos. 18 mil votos aqui em Campos. Alguma coisa por Campos. Eu desconheço. Então, assim, eu também desconheço. Mas esse é o nosso papel. Não enquanto político, mas enquanto cidadão. Enquanto comunicadores, como vocês são. De conscientizar a população. Porque cobrar dos políticos é muito fácil. Mas a gente também tem que assumir nossa responsabilidade enquanto cidadão. De, na hora da escolha, escolher quem trabalha. Se deu a oportunidade, não fez, perdeu a vez. Dá a oportunidade a outro. Porque só assim a política vai mudar. Quando o político entender que o povo só dá oportunidade a quem trabalha, a quem se dedica, a quem mostra resultado. Aí a política vai mudar. Porque depois da eleição, ficar cobrando que não tem medicamento, que o político sumiu, que o político virou as costas, que o político não atende mais, que a saúde está ruim, que o transporte está ruim. É fácil. Reclamar é fácil. Mas agora é o momento da população escolher. E é o mais importante, porque a democracia nasce nas urnas. Nenhum político cai de paraquedas no poder. Tem gente que fala assim, fulano não ganha pra mais nada. Não sei porque fulano tá ali. Fulano não faz nada e sempre ganha eleição. Por quê, gente? Por quê? Porque o povo coloca. Todo mundo aí sabe. Como que o povo coloca? Qual é o esquema que o político faz pra continuar no poder? Aí todo mundo sabe. Não é como o Edmar tá falando assim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que agora é o nosso momento de conscientizar a população. Sou pré-candidato? Sou pré-candidato. Mas sou pré-candidato, não vou desmerecer ninguém. Porque não me cabe desmerecer os candidatos que eu tô disputando. Você vai fazer a sua Eu vou fazer a minha campanha. Cabe à população julgar, cabe à população ter esse senso crítico. Eu acho que a cidade de Campos pode mais. Nós temos 280 mil eleitores, gente. 280 mil eleitores. Dá pra eleger todo mundo que nós falamos o nome aqui. Mas sabe por que não faz? Porque vem João das Couves de Niterói e pega 5 mil votos. Vem João das Couves, não sei de onde, pega 2 mil votos. Vem mais não sei quem, pega 3 mil votos. E aí depois a cidade fica sem representatividade. Você quer ver um exemplo da importância do deputado estadual? Campos hoje, nós somos um polo referência de atendimento de pessoas com câncer. Na região norte e noroeste fluminense. Nós temos aqui em Campos 2 Unacões. Uma no Dr. Beda e outra no Hospital Escola Álvaro Alvim. E aí a gente atende São João da Barra, São Francisco, Quissamã, todas essas cidades aqui da região, São Fidélis, fora a própria cidade de Campos, a gente atende todas essas cidades. Tem
muita gente com câncer que não está conseguindo ser atendido, porque os índices dispararam da doença. Então a gente precisa ampliar os atendimentos de Unacom. A gente precisa ampliar o Unacom na cidade de Campos para atender bem a região, porque essa doença ela é tão ingrata, porque ela não só acomete quem tem o portador. Ela mexe com o psicológico, ela destrói uma família. Então a gente precisa ampliar essas Unacões. Além de tudo, ela avança. Sim. Então, o tratamento, ao atrasar, a doença avança. Sim, e aí, exatamente, é sobre isso. E aí, quem pode estar brigando para Campos ter mais credenciamentos de Unacom? São os deputados estaduais. A gente vê, às vezes, cirurgia, transferência. Que precisa transferir um paciente. Que precisa transferir um ente querido meu. Precisa de uma cirurgia no Hospital São José do Havaí. Que precisa ir para o INTO no Rio. Que precisa de transferência tal. Sabe quem faz a regulação? É o Estado. Que precisa de hemodiálise. Sabe quem faz a regulação? É o Estado. Campos poderia ter aqui uma central de regulação estadual, porque Campos é a capital do interior do estado. A gente está aqui como capital da região norte-noroeste fluminense, é a maior cidade do interior, a 5ª maior cidade em população e a primeira em extensão territorial. Olha como é grande. A gente viaja dentro da própria cidade de Campos, sai de Farol de São Tomé, vai para Santa Maria, Santo Eduardo. É uma viagem, são mais de 100 quilômetros. 4.000 quilômetros quadrados. Então, assim, Campos poderia ter aqui uma central de regulação da saúde do estado. E isso cabe a quem? Aos deputados estaduais. Então a gente precisa dessa representatividade. A gente só sabe quando a gente passa pela dificuldade. Policiamento é o quê? É o Estado. Agora a gente vai ganhar um batalhão lá em Guarulhos. Ótimo que vai ganhar. Mas além do batalhão, a gente precisa de efetivo. A gente precisa que o batalhão tenha condições de funcionar minimamente. Guarulhos tem uma base do Corpo de Bombeiro. Sabe o que fizeram? Pegaram a ambulância que tinha lá e levaram pro Farol. Então, mas é isso que eu tô falando. Não adianta a base do Corpo de Bombeiro e não tem. E não tem ambulância para socorrer ninguém. Então não adianta. Então a gente precisa ter representatividade. E a gente só sabe dessa representatividade quando a gente precisa de fato. Limpar rios, os vários rios, vários canais que a gente tem em Campos. É uma cidade que tem enorme quantidade de canais. Exato. Enfim, estradas, diversas outras coisas que a gente ficar falando aqui. Mas agora cabe à população. Cabe à população começar a analisar, a olhar para a cidade, a dar oportunidade ao novo. E quando eu falo isso, não falo para dar oportunidade só a Maicon, não. Pesquisem, porque assim como eu, tem muitos outros iguais a mim ou melhores do que eu, porque eu não sou melhor do que ninguém. É pesquisar para dar oportunidade ao novo, porque só assim a gente vai mudar a cidade de Campos. A gente vai reciclar. A mudança é saudável. A gente tem que sair dessa política arcaica e paternalista que vive na cidade de Campos. Não deu certo? Tira como tirou o Rafael. Entendeu? E dê oportunidade a outro. Uma hora a gente vai acertar. A cidade só vai avançar, só vai evoluir quando a gente mudar também o nosso voto. Se a gente vota da mesma forma, é igual jogo de futebol. Se você escala o mesmo time e os mesmos jogadores todos os jogos, como que você vai esperar um resultado diferente? Você não vai esperar um resultado diferente, porque a jogada é a mesma. E seu adversário já vai saber seu jogo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa mudar. E a mudança não tá comigo, não tá com você, Edmar. A mudança tá com a população, tá com o povo. Quem decide, porque é o povo que bota o eleitor. E é o povo que tira. Então, Michael, eu tô vendo você com a disposição enorme. As eleições a gente pensa que tá longe, mas janeiro já acabou, esse ano. Eu acho que ninguém tá falando que o ano tá passando devagar, como ano passado todo mundo tá falando. Não, o ano não tá... Não. Sábado agora já termina janeiro, 31. Domingo já é fevereiro. Verdade. Então já estamos bem pertinho. Abril já é o último dia para se compatibilizar. Se Vladimir vai ser candidato, qual o secretário que vai ser candidato, quem vai ser, quem não vai ser. Governo do estado, muita gente vai renunciar. Então, já tá chegando. Então, e eu tô vendo aqui, vocês de casa também estão percebendo, a vontade, a garra, a firmeza que Maicon tem colocado, tá demonstrando que ele realmente quer ser deputado. Ele não quer ser mais um na Alerj. Ele tá demonstrando que ele vai fazer, por exemplo, essa parte da regulação do tratamento do câncer. Eu não sabia que era governo do estado. Eu pensei que era governo federal, que essas bases de tratamento de câncer. Campos deveria ter um hospital do câncer, porque a Torre, como você falou, é a capital do interior. A capital do interior. Todas as cidades circunvizinhas aqui vêm socorrer aqui em Campos. E hoje, Álvaro Alvim, um hospital de referência, muito bom. Doutor Beda também presta um ótimo serviço, mas não dá conta. Não dá conta.
Então é isso. Maicon Cruz, pré-candidato a deputado estadual, vereador, tá lá, combatente. E se o prefeito citou você, Maicon, é porque você tá incomodando. Então eu desejo pra você boa sorte, que você continue aguerrido, que você não se deixe esmorecer e continua com esse vigor, que se você continuar com esse vigor, 50% já tá resolvido. Tem que ter esse vigor, Olha, porque fácil não é. Não, mas olha só, Quintanilha, como eu falei no início, já tá quase que conquistado. Um voto, Já tá quase que conquistado. Meu maior desafio é conquistar você até chegar a eleição e a gente vai trabalhar pra isso, porque ali também já os tá uma galera bastidores ali já tá conquistado. Vambora, vamos na força da mudança, o futuro chama a gente e a gente tem que aceitar esse desafio. Vambora. Germano também? Germano pode declarar voto, não. Germano vota em todo mundo que ele vai conversar, ele vota. Germano, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Aí não dá. Ó, boa noite a todos, boa noite, Quintanilha. Obrigado, Maicon. Só falar que o Luiz Fernando, conhecido como Barbudo, mandou um abraço pra você. Um abraço, Barbudo. Obrigado, e Johnny obrigado, também tá na live aí. Johnny do Pantanal é um grande fã seu. São seus fãs também. Se você fosse candidato a prefeito ou a deputado, ia ter briga aí comigo. Não, quem apoio aí pra Maicon, que é o nome que pelo menos é um nome novo que tá surgindo aí. Os outros nomes, tem Thiago Vigílio também. 2 nomes aí e tirar esse pessoal que já foi eleito e não fez nada. 3 vezes. Deixa esse. Vamos botar outro. Boa noite, Quintanilha. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos e até terça-feira com mais uma live nos Bastidores da Política. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.